Hoje nós estamos aqui reunidos de forma virtual para apresentar um trabalho sobre a docência na enfermagem, né? Esse trabalho foi proposto pela disciplina Prática Profissional, Exercícios da Enfermagem, da professora Daniela Badari. Aqui nós começamos com um resumo sobre tudo que vai ser abordado. Em referência à qualidade de ensino, o enfermeiro discente ele carrega consigo grandes responsabilidades, se não igual ou até mesmo maior do que aqueles que estão dentro de um hospital. O desafio de formar novos profissionais implica em desenvolvimento, planejamento e estratégia, focando no discente, sem deixar de focar em si mesmo, ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Então, o profissional de enfermagem na docência ele tem uma experiência rica, tão rica quanto no ambiente hospitalar. Ele tem uma diferença que ele é docente aí 24 horas por dia e enfermeiro, porque ele tem que planejar essa aula, ele tem que estruturar essa aula. Então, vendo por esse olhar, a gente percebe que é até mesmo mais que um enfermeiro hospitalar, que quando sai do hospital deixa o trabalho lá. E o enfermeiro docente não, ele está sempre em contato com esse trabalho. Atualizar-se é fundamental e também absorver aquilo que o aluno oferece como vivência e como resposta ao conteúdo aplicado. Então, esse profissional ele tem que estar sempre antenado, né, sobre todas as notícias e métodos que saem no dia a dia, né, sobre a atuação do enfermeiro, e tentar passar isso para os alunos, para que esses alunos também estejam conectados com essa realidade, com informações tão rápidas e mudanças tão repentinas. A qualidade de ensino implica nesta preocupação que o docente tem ao formar o seu plano de aula, muitas vezes junto à corporação e pensar em cada detalhe, em cada ação. Esse conteúdo ele também é percebido pelos alunos mais conectados com a matéria, sendo avaliado pelos mesmos, resultando feedbacks positivos ou negativos, servindo assim de bússola para o docente definir novos passos. Então, ele tem aí um contato também com os alunos, numa forma de orientação, né? Se ele deve seguir mais por uma linha de raciocínio ou por outra, se quais as atividades que dão mais resultado, né? Diante de inúmeras possibilidades que ele tem. Sobre a educação e responsabilidade social, estão totalmente atreladas, né? Ainda mais na função do enfermeiro, porque ele tem essa responsabilidade mesmo de trazer esse profissional para o mercado de uma forma consciente, né? Saber que ele vai estar lidando com vidas, seja no hospital novamente ou seja numa sala de aula. A emoção deve ser atrelada à responsabilidade social. O docente deve explorar essa ação do aluno, demonstrando possibilidades de pesquisa e tarefas a serem desenvolvidas. Pode ainda buscar habilidades dentro do seu corpo discente, observando desde o início características técnicas interligadas com humanização, a fim de aperfeiçoar resultados futuros. O carisma do docente forma o elo necessário para um bom desenvolvimento geral. A distância pode prejudicar a performance. Então, esse elo tão próximo do professor com o aluno, geralmente feito até em parte de pesquisa, é essencial para você ter um resultado benéfico de todo o conteúdo aplicado, né? Ele deve ainda possuir diversas habilidades, né? Desenvolver essas habilidades também nos alunos, tanto técnicas quanto, novamente, como humanas. E em relação à inteligência emocional, ela ajuda a lidar muito com possíveis problemáticas, ajudando a manter o equilíbrio em reações adversas. Por exemplo, a que estamos enfrentando atualmente. É exigido neste momento uma habilidade excepcional dos docentes ligadas a pontos destacados em nosso trabalho, como, por exemplo, a habilidade tecnológica. Habilidade essa que nós também, do outro lado, docentes, estamos lidando, né? Por exemplo, hoje eu tentar gravar, né, apresentar esse trabalho. Também no resumo nós falamos um pouco de código de ética, mas isso vai ser apresentado por outro colega mais à frente.
enfermagem, ela tem como objetivo o tratamento de doentes, dando suporte ao enfermo e à sua família também, de forma integral e holística. E na nossa profissão, nós temos o Código de Ética, que é um conjunto de normas com o objetivo de impulsionar o nosso comportamento ético, né? E para o Código, a gente tem alguns princípios que a gente usa como pilar, que é a responsabilidade, deveres, proibições e direitos também. O Código, ele acabou surgindo pela Assembleia Geral das Nações Unidas. E ele sofreu reformulações até mais ou menos 1976. E desde então, ele continua como é a maneira que a gente vê hoje. Ele foi desenvolvido como um guia, de certa forma, para nós profissionais. Assim como as duas profissões têm, a nossa também precisa. Porque a gente trabalha de uma forma com muita vulnerabilidade. Então, a gente precisa ter tato, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar de uma maneira eficiente. E todo esse código ele vai estar ajudando a gente nisso. E o enfermeiro, enquanto docente, ele orienta e participa integralmente da formação do aluno. Mas a sua importância não fica só aí. A importância de um enfermeiro docente também está na evolução educacional do nosso país, porque a gente vê diretamente como ele tem uma grande influência nisso. Porque uma hora pode ser que o aluno que ele está dando ali para a enfermagem pode querer seguir a profissão dele, da docência, né? Isso. Vou estar falando para vocês sobre a nossa justificativa e objetivo. A nossa justificativa o trabalho foi desenvolvido para orientar os alunos da área da enfermagem a respeito da docência, apresentando o enfermeiro docente, destacando as suas facetas e acerca da profissão, né? O enfermeiro docente, ele não é só enfermeiro nem em sala de aula, mas sim ele vem já logo da sua casa, que ele tem que estar montando a sua aula, né, para que seja uma aula que o aluno possa aprender mais fácil, se interagir e que seja uma aula que ele possa estar desenvolvendo um trabalho que o aluno possa estar aprendendo mais fácil, né? Então, o enfermeiro docente, ele vem já da sua casa, preparando o quê? Atualizações que possa estar passando para os alunos. Hoje mesmo, em dia, nós estamos trabalhando com bastante slide, né? Que é uma maneira mais fácil de estar passando a aula e o aluno pode estar adaptando de aprender melhor, né? E temos como objetivo, né, como é a sua vida como esse enfermeiro docente, né? E é somente passo. Bom, a docência foi uma profissão que inicialmente era, na maioria, realizada por mulheres. E assim como a profissão da docência quanto as mulheres, antigamente eram desvalorizados. Então, foi uma coisa que foi evoluindo junto. Só que depois que aconteceu a LDB e a reforma, aconteceu uma grande transformação na profissão do docente. E com maior exigência e ênfase na técnica e na teoria, porque antes era visto de uma só maneira, a técnica e a teoria, não tinha essa importância. Depois eles viram que não, o docente ele precisava tanto da técnica da prática, quanto da teoria, né, de estudar a área da docência. E com a chegada da década de 60, a atuação da enfermagem se tornou mais ampla, porque aí foi criado o que a gente tem hoje em dia, que é o auxiliar de enfermagem, o técnico de enfermagem, o enfermeiro. E o enfermeiro ele pode se tornar oficialmente, por assim dizer, um docente. E nos anos 70 houve uma grande evolução também no ensino, porque foi aí que começou a ter mais doutorados e intercâmbios na área. Isso trouxe muita valorização. Já que o profissional ele estava mais capacitado para poder estar trabalhando na área, isso trouxe um grande valor que antes não tinha na área da docência. E essa área, ela vive em constante preocupação com relação à qualidade e a importância que ela tem. Porque conforme foi evoluindo a sociedade, a tecnologia, o professor, na sala de aula, ele também precisou fazer isso, ele precisou acompanhar. Eu acho que um grande exemplo, como citaram anteriormente, é essa pandemia, onde teve que se reinventar do dia para a noite para poder estar passando o conteúdo de uma forma mais dinâmica.
porque os modos que eram dados antigamente, hoje em dia, são muito antiquados. E um profissional da área da docência, para ele ser um profissional de qualidade, ele precisa ter como algumas pilares, por assim dizer, que seria ele ter dentro dele como um espírito humanista e solidário. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser habilidoso e ele precisa ser prático de atitude. Porque, tanto na sala de aula quanto na área hospitalar, qualquer demora, qualquer errinho, isso pode custar uma vida. Porque dentro da sala de aula, o docente também está lidando com isso. Ele está lidando com alunos que vieram de realidades totalmente diferentes, que às vezes não teve uma base familiar boa, não teve uma vontade, assim, desde criança, com relação aos estudos. E o professor, ele pega essa carência e ele transforma em vontade de estudar. E isso também acontece com o enfermeiro em umas outras áreas, como a hospitalar, de pronto atendimento, que ele pega o paciente numa coisa de vulnerabilidade, de carência, e ele ajuda. Bom, eu vou falar sobre o perfil do enfermeiro. Cada vez mais a gente tem notado que é importante unir a quantidade e a qualidade, certo? Na docência da enfermagem. Essa falha entre as duas pode interferir diretamente na saúde da população e saúde pública do sistema. Ao analisar o perfil de um educador na graduação em enfermagem, possibilita diminuir os erros e traçar de forma dinâmica pontos essenciais e a função, dotado de interesse à sede de aperfeiçoamento. Busca técnicas pedagógicas, didáticas, lapidando a sua conduta. São 5 características destacadas, sendo ela: a primeira é a sensibilidade. Ela é tão importante no ensino da aprendizagem com a passagem do desconhecido para o conhecido. A segunda característica é a revolução de dilemas éticos, que agrega os valores e capacita o docente a tomar boas decisões. A outra característica é a necessidade de transformação. Envolve pesquisas em salas de aula viva, fugindo assim do modelo pré-fabricado. Pois o discente, o aluno, ele se espelha no docente, no professor, em suas falas e atos. A quarta característica é a tecnologia. Transparece a familiaridade com o novo, sem deixar pontuar os métodos antigos ou tradicionais, e buscar o equilíbrio e complemento entre usar a tecnologia, mas também usar o famoso tradicional, o antigo, certo? E, por fim, a característica de sonhar. Acreditar no que faz e ter consciência do seu poder de transformação. O enfermeiro docente ele tem que ter a consciência do poder que ele tem sobre a parte dele poder estar gerando outros enfermeiros, né? Então ele tem que ter essa noção do poder que ele tem, e o educador ele deve reavaliar o seu papel diariamente, a importância de suas ações e a capacidade de explorar as habilidades novas. Agora, como tudo na vida, a gente tem pontos positivos e pontos negativos, né? A gente não pode esquecer que o docente é um ser humano, né? E como qualquer outro profissional, ele tem contas a pagar. Então, essa parte da remuneração é uma parte muito importante, né? Infelizmente, uma realidade triste para os nossos professores brasileiros, né? Os nossos docentes, que não recebem o quanto deveriam receber. Muitos se desdobram em jornadas duplas, né, a fim de melhorar o seu rendimento. E isso pode prejudicar os resultados. É exigido, então, um maior desempenho e dedicação, fato este também observado no corpo de discentes, né, que muitas vezes trabalham, estudam, o professor ele trabalha no hospital, ele dá aula na faculdade. Então, a gente tem esse dilema, né, de aprendizado e de trabalho, né, que muitas vezes não dá muito certo, porque nós somos seres humanos e acabamos ficando cansados. E aí, tudo isso é para quê? Para que a gente possa vencer. Mas aí, será que realmente vencemos? Porque, assim, na minha opinião,
Acho que não, porque esse trabalho ele é diário, né? Ele nunca vai acabar. Então, mesmo nós temos, muitas vezes, tendo que ter essa dupla jornada, é muito válido, né? É muito compensatório, e isso é visto também pelo profissional, pelo docente, né? Porque muitas vezes se vindo até como incentivo, né? Porque o que a gente percebe é que os professores gostam realmente desses alunos que já entrando no papel do aluno, que se dedicam, que se esforçam, né? Que muitas vezes o professor ajuda, quando o aluno está caindo, o professor levanta, e isso vai fazendo com que ele tenha entusiasmo e também saúde mental, né? Agora, a gente pensando até mesmo na síndrome de burnout, que é uma síndrome comprovada em relação a esse excesso, né, essa sobrecarga que o profissional e muitas vezes o aluno, principalmente alunos de medicina, por exemplo, que tem uma carga horária maior de estudos, sofrem, né? Então, a gente nunca pode deixar aí, em meio a todos esses estudos, de cultivar hábitos saudáveis, né? O envolvimento do aluno com o conteúdo aplicado pelo docente motiva esse profissional e traz resultado intangível, porém de extrema importância, visto assim uma relação rica em todos os aspectos. O aluno deve perceber que enganar o outro é enganar a si mesmo. Então, quando o docente ele percebe que ele tem um aluno que burla o sistema, digamos assim, na verdade quem perde não é o docente, né? Se um dia nós formos docentes, nós não podemos pensar assim. Quem perde é realmente o aluno, porque quando ele acha que ele engana o docente, na verdade ele está se enganando, né? O fato da corporação, pública ou privada, é importante que ela tenha um olhar para o docente, né? Fornecendo campo e ferramentas para que ele possa atuar. Condições de trabalho de todas as formas devem ser pensadas e repensadas, evitando qualquer tipo de robotização. É algo que é totalmente incompatível com os dias de hoje, né? Esse profissional moldado, esse profissional dentro de padrões, ele acaba se tornando vai se tornar um profissional chato, um profissional não compatível com a dinâmica de ensino que a gente tem hoje disponível aí no mercado. Em relação a conflitos pessoais, que nós também abordamos no nosso trabalho teórico, posicionar-se diante desses conflitos com outros docentes, né, também é uma habilidade exigida deste profissional. Este desafio ele é visto em ambientes hospitalares, mas também em instituições de ensino. Cabe aqui, mais uma vez, a inteligência emocional, né, que a gente já citou, buscando equilibrar esse cenário, pontuando posições pessoais, sem perder a personalidade. Então, o profissional aí, tanto no hospital quanto na faculdade, na universidade, ele tem que mostrar a sua posição, mostrar os seus valores, mas sem deixar, não de uma forma conflituosa, mas também sem deixar de ter o seu posicionamento, a sua personalidade, né? Ele não pode se homogeneizar, ele tem que ter a sua posição sem causar conflitos. Então, isso exige uma boa habilidade. O docente ele deve estar envolvido com o processo sempre, deve estar entregue, deve ser apaixonado pelo que faz, deve ser professor com muita alma e coração. E que jamais nós, docentes, percamos aqueles que possuem a arte de ensinar, porque nós dependemos deles para ter alguém na vida. Bom, eu tive o privilégio de poder fazer entrevista com o docente de enfermagem, Ricardo Almeida, pessoalmente, tá? E com isso eu fiz algumas perguntas e vou responder com as palavras dele. O senhor, como docente, faz para inovar a sua prática em sala de aula e despertar o interesse e curiosidade dos alunos? Ele me responde: fugir da lógica, aonde o docente fala e o discente escuta. Inovar as práticas e a sala de aula, atividades em grupos, aonde despertamos os alunos a buscar o seu autoconhecimento. Outra pergunta: pensando em novas tecnologias da informação e comunicação educacionais, o que o senhor utiliza nas suas aulas? Ele disse: o famoso PowerPoint.
arrasa muito. O discente, com isso, ele cria expectativa e responsabilidade sobre o docente na formação de cada aluno. Com as novas tecnologias, hoje, delegamos essas atividades, pois somos mediadores para a sua formação. Com isso, acredito que dividir responsabilidades forma um discente com maior maturidade para um futuro promissor. 3. Ao reconhecer o enfermeiro educador como um agente de mudança em seus educando, como o senhor, enquanto educador, encara essa responsabilidade? Ele me responde: a inovação está sob nossa responsabilidade para o autoconhecimento do discente. Porém, acredito na responsabilidade mútua, pois o aluno precisa entender e se responsabilizar para buscar o novo para agregar à sua formação. Próximo. Em sua opinião, o que difere a profissão docente do curso de enfermagem do ter sido uma vivência prática com contexto assistencial como hospitalares, saúde pública, gestão, coordenação em alguns hospitais. Fui também coordenador de saúde Atibaia, conseguindo levar os conhecimentos para os alunos, não só um simples relato, mas sim minha própria experiência. Próximo. Quais são as dificuldades e sofrimentos encontrados enquanto enfermeiro educador nos dias de hoje? Ele responde: não vejo como dificuldade e sofrimento. Vale ressaltar que se tornar um desafio para formar mentes pensantes com pensamentos críticos e refletivos. Próximo. Qual é a sua satisfação como enfermeiro docente? E ela vem sendo realizada com o tempo? Sim, acomodar jamais. Estou atuando na área há 23 anos e como docente há 11 anos. Próximo. Ao começar a carreira, o senhor esperava encontrar em seu trabalho as dificuldades de hoje, fazem a sua rotina? Não, não vejo isso como dificuldade, e sim como um desafio profissional. E vale ressaltar que com os desafios nós nos tornamos melhores. Próximo. Seu olhar sobre a docência da enfermagem mudou após sua formação e trabalhar na área? Sim, pois formar pessoas requer conhecimento, inovação e novas práticas para a arte de ensinar. E a última foi: ainda sob o ponto de vista, qual é a importância da docência em seus olhos? Ele me responde olhando para mim. 1. Ser inovador, eficiente, com o intuito de levar aos discentes um despertamento para um futuro profissional brilhante. Entrevistado: Ricardo Almeida, docente de enfermagem da Universidade de São Francisco. Agora aqui a gente tem a nossa conclusão, onde cada um vai poder falar um pouquinho, acho que até de forma rápida. Nós devemos estar chegando aos 20 minutos, quase, ou já passamos, não sei. Passamos. Sobre o que absorve o trabalho, então eu vou falar rapidinho. Eu achei incrível porque eu penso em ser docente. Eu acho que é incrível você formar novas mentes. Acho que o professor tem esse poder de crítica, né? De esse poder de abrir caminhos. Nós tivemos aí a professora Daniela, especificamente nessa matéria, onde ela deu o propósito para nossa... A gente chega assim, ok, escolhi enfermagem, mas a gente não sabe muito o que é isso. Então, ao estudar Florence, Wanda Horta e demais teoristas aí da nossa profissão, a gente vai dormir pensando que a gente tem realmente um propósito, que nós fomos realmente escolhidos para isso. E acho que a professora Daniela deu essas ferramentas, né, para que nós possamos agora continuar pelos outros semestres de uma forma clara, objetiva e assim, rica, né, em conteúdo e habilidade também, porque eu acho que nós estamos, cada semestre que nós finalizarmos, nós vamos construindo um pedacinho desse enfermeiro que nós vamos ser no futuro. É isso.
Bom, eu posso falar minha experiência também, porque pra mim é muito legal fazer um trabalho desse, porque assim, a gente acaba passando um pouco mais sobre a imagem que o docente também tem como ser humano, que tem suas frustrações, tem sua necessidade, tem suas dificuldades, porque muitas das vezes nós, como os alunos, a gente vê o professor em qualquer lugar que seja como se uma máquina realmente, como se para ele as coisas fossem mais fáceis. E eu, como fui criada como uma professora dentro de casa, eu sempre vi isso como diferente, eu sempre tive essa visão um pouquinho mais adentro, que realmente tem os momentos difíceis, tem todas as dificuldades, mas no fim das contas está lá, tá se esforçando para passar uma matéria. Eu acho que esse momento assim, que a gente está passando, da pandemia, é um momento que a gente está valorizando muitos professores, porque dá para ver, é nítido o esforço que eles estão tendo, um trabalho desse só reforça isso. Bom, eu achei bastante interessante esse trabalho também, porque professores, na verdade, a gente temos que ter, desde quando começa a ser um ser humano, a entender alguma coisa, a entrar numa escola, num prézinho, primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante, até nós chegar aonde nós estamos chegando e pretendemos ir adiante. Até mesmo até ser, como o Haroldo falou, ser um docente também, né? Mas nós temos que ter os nossos mestres, porque temos que ter nossos professores, senão nós não conseguimos chegar até onde a gente quer. Tem que ter um para poder passar o conhecimento, para a gente poder também ter o conhecimento, né? Então eu achei bastante interessante. Eu sempre valorizei, cada professor que eu tive, eu sempre valorizei, porque ele foi o que me deu o degrau para eu poder estar subindo, né? Então eu achei bastante interessante esse trabalho. Bom, para mim tudo é novo, né? E eu, como eu tive essa oportunidade de fazer essa entrevista com o professor Ricardo, e ele me contou várias coisas. A gente não teve só uma entrevista, ele me explicou como ele trabalhou, como ele conseguiu, cada etapa ali. Foi um bate-papo bem gostoso e para mim isso aqui foi um aprendizado maravilhoso, sabe? E em tudo eu quero aprender mais e mais e mais, que o Brasil para mim é novo. Que bom. Joel? Ah, peraí. Vou virar o celular. Eu não sei se tá ainda. Tá. Bom, pra mim ser docente é muita responsabilidade, porque você passa muita coisa para o aluno, ainda mais com uma certa especialidade como na enfermagem, você passa para o aluno sua vivência, né? E o seu conhecimento todo que você tem na parte de vivência em hospitais ou sua área, e você passa tudo o que você tem para o seu aluno. Então, você consegue criar profissionais. Isso é uma responsabilidade enorme e muito boa também. E é isso. Ah, professora, deixa eu falar. A gente gravou assim porque a gente não estava conseguindo fazer pelo Meet. E se o celular deu uma bugada ou travou muito, ou tremeu um pouquinho, você pede desculpa. A gente pede desculpa porque a gente tentou fazer o máximo o melhor que dava, tá bom? Obrigado. Tchau.